Olá, gente, tudo bem? Bom, hoje nós estamos aqui para mais um capítulo do livro O Desafio de Se Expor, do pastor Marcos Moura. Então, hoje nós vamos para o capítulo 4, que é Estenda a Mão. Então, como eu falei para vocês antes, só para dar uma recapitulada aqui, é baseado no livro de Lucas, né, a passagem onde Jesus Cristo, né, cura a mão de uma pessoa que tinha deformidade, sua mão era mirrada, em Lucas 6:6-10, e aí ele vem e desafia esse homem num sábado a se expor, a sair do lugar de esconderijo, né, porque ele lá perdido no meio da multidão no templo, e aí Jesus vem, chama ele, percebe ele e pede para ele vir até Jesus, né, até o meio. Então a gente já passou por esses capítulos desse encontro, dessa decisão dele ir até o meio, e aí agora ele entra na última fase, que é estender a mão, né, que é mostrar essa deformidade. Então vamos lá. Ele fala assim: agora aquele homem estava chegando ao terceiro e último processo de exposição. Esse desafio de se expor e ser curado é um processo. E o Senhor disse para ele: fique de pé e vem para o meio. Quando ele fez o que o Senhor mandara, Jesus lhe fez um último pedido. Talvez esse fosse o pedido mais difícil para aquele homem. Mostrar a sua deformidade diante de todo aquele povo não era algo agradável, mas foi exatamente isso que Jesus pediu. Estenda a sua mão. Você já imaginou como é difícil expor aquilo que é deformado em sua vida? Você sabe o que é deixar evidência aquilo que ainda não está definido? Chegar nesse último estágio e se despir de si, permitindo que todos te vejam por dentro e de uma forma tão transparente que consigam identificar qual é o verdadeiro estado. Não é uma tarefa muito fácil, porém, o Senhor desafiou aquele homem a fazer exatamente isso, pedindo que ele estendesse a mão. Eu pergunto, o que você precisa estender hoje? Que eu, Natasha, preciso estender hoje? O que Deus tem te pedido para expor nesses últimos dias? Eu quero te dizer algo. Nesses últimos dias, Deus tem me pedido para negar a mim mesmo, perdendo para Deus. Confesso que eu não estou gostando dessa ideia, mas é esse o Evangelho. Quando Jesus fez a oração do Pai Nosso lá no Getsemane, ele disse: Pai, seja feita a sua vontade e não a minha. Quantas vontades tinham ali naquele momento? Exatamente duas. Eu sou sincero com Deus, olho para Ele e falo: Senhor, é o seguinte, eu não estou muito afim. Essa não é a minha vontade, mas todavia seja feita a sua vontade e não a minha. Eu reconheço que essa história de morrer para si mesmo e de renunciar a si mesmo diariamente, carregar uma cruz, está ficando muito complicada na minha vida. No entanto, esse é o Evangelho, onde você é chamado para perder. Estender a mão é expor as situações não resolvidas de sua vida. É colocar em evidência o seu problema e, se por acaso você não der nome para ele, não for claro o suficiente, irá continuar com você. Não haverá mudanças. Você irá fracassar na proposta de ser curado e restaurado enquanto não quebrar o silêncio. Se não quebrar o silêncio, você continuará do mesmo jeito e irá fracassar. Provérbios é muito claro acerca disso. Ele fala no capítulo 28 e no versículo 13 que o que encobre suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará misericórdia. O fato de ainda estarmos presos nos impede de vencer. Nada parece dar certo. Não conseguimos avançar nas nossas vidas. Não prosperamos. Nosso ministério não rompe, tudo porque somos ainda aprisionados a essas deformidades encobertas. Porém, hoje, somos desafiados a nos expor e deixar todas as nossas deformidades em evidência. Em Salmo 32, do 3 ao 5, mostra que Davi sentiu isso na pele. E ele diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia.
Talvez essa também seja a sua realidade. Quem sabe você venha gemendo há tanto tempo, ou a sua vida espiritual está secando cada vez mais. Cada vez mais. Você vem se sentindo seco porque tem se calado, aliás, né? E não quebra o silêncio, não tira a mordaça, não abre o jogo. Por essa razão, eu continuo afirmando que o maior desafio para que sejamos curados é o desafio de nos expor e de nos abrir. Rasgar o peito e dizer como realmente nós estamos. No seu livro, vemos que Tiago coloca dentro da igreja um dispositivo sadio para que ela jamais ficasse enferma. O dispositivo de se expor e confessar os pecados. Confessai, pois, as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Ele escrevia para a igreja e reconhecia que muitas pessoas na sua coletividade ou na sua individualidade estavam enfermas. Você sabe o que vem antes de uma pessoa curada? Uma pessoa enferma. Óbvio, né? E Tiago reconhece dizendo, confessem, não fiquem em silêncio. Não cubram, não guardam, confessem as vossas culpas, os vossos pecados uns dos outros para serem sarados. Enquanto continuarmos em silêncio, permaneceremos sofrendo prejuízos na nossa vida espiritual. O processo de nos expor é esse, ficarmos de pé. A qualquer momento diremos, eu cansei e hoje eu quero ficar de pé para isso, para essa situação. E é o processo de sair do lugar onde você está, de vir ao centro das questões que tem reprovado, que tem feito tropeçar e que tem te impedido de viver a vida de que Deus quer que você viva, que eu viva, que nós vivamos aqui nessa terra, né? Somente quando você vem para o centro e fica munido de verdades é que você é capaz de estender a mão e dizer, é isso aqui, Senhor. O meu problema é esse. Essa é a razão da minha vida não ser como ela deveria ser. Essa é a razão da minha vida continuar como ela está. Lembre-se, o favor do Senhor está sobre os homens quebrantados. Esse capítulo aqui ele é bem curtinho, mas é um capítulo assim muito profundo, porque eu vou falar de um ambiente de igreja, tá? Muito tempo, a igreja, ela não tem sido a arca, entende? Olhando lá para Noé, no período pré-dilúvio, no período pós-dilúvio, a única coisa que transportou Noé e aqueles casais de animais, né, macho e fêmea, como a Bíblia diz, foi a arca. E a arca, ela era suja, ela pensa o cheiro que tinha, né? Lógico que Noé e sua família ali fazia o controle da higiene e tudo, mas pensa, né? Vários bichos, todos os tipos de bichos dentro de uma arca. E a vulnerabilidade de cada um. E a igreja, há muito tempo, ela acabou sendo o lugar dos santos, o lugar dos perfeitos, o lugar daqueles que não tem problema nenhum, porque foi se escondendo isso, sabe? E ao longo do tempo, as pessoas foram falando, não, minha vida tá bem, minha vida tá normal, minha casa tá tudo legal, na minha vida pessoal tá tudo legal, imagina, não tenho problemas, imagina, eu não tenho aqueles pecados tão grandes, né? Mas a gente tem sim situações que ainda estão mal resolvidas nas nossas vidas. Situações que às vezes a gente não quer tocar. Aí eu quero mostrar algo pra vocês rapidinho. Esse outro livro que eu tô lendo, que ele chama assim, ó, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, desencadeia uma revolução em sua vida com Cristo. Aí ele mostra esse iceberg, que, né, muito característico, aquilo que a gente mostra, aquilo que realmente nós somos. E aí ele tem um ponto que ele põe aqui, que eu quero mostrar pra vocês, bem parecido com o que ele fala aqui, que é a jornada através da muralha. E aqui ele fala dos estágios da fé, ele fala de um estudo que foi feito, e ele mostra aqui esses estágios da nossa fé. O que é esses estágios? Que aqui, ó, conhecendo Deus, né, o primeiro estágio, quando a gente tem esse contato com a verdade de Deus, com a mudança da nossa vida. Nós vamos para o segundo estágio, que é um discipulado, aprendizado, né, que a gente vem para a leitura da Bíblia, para assistir pregações, ir ao culto, saber, né, de doutrinas elementares. E depois a gente vai para o terceiro estágio, que é a vida ativa de servir.
Aí a gente entende quem nós somos, né? Nós entendemos que temos que servir na igreja, temos que servir no nosso trabalho, servir as pessoas. E aí tem a muralha. E essa muralha é um momento decisivo, onde a gente vai transportar para esses outros estágios e sermos completamente transformados em amor. Porque vem o estágio da jornada para dentro, a jornada para fora, que é a partir da vida interior, e transformados em amor. Por quê? Porque existe um lugar de plenitude em Deus. E esse lugar em plenitude é quando, de fato, a gente transpassa esse ponto aqui, que é a muralha. Aí eu destaquei aqui que fala assim, ó: entretanto, uma diferença importante é que podemos facilmente ficar estagnados em determinado estágio e escolher não avançar em nossa jornada com Cristo. Recusamos-nos a confiar em Deus nesse lugar desconhecido e misterioso. Aí ele fala ali, né, lugar desconhecido e misterioso. Por que é um lugar desconhecido e misterioso? Porque vai falar da sua alma, vai falar daquilo que tá lá dentro do seu coração, né, da sua mente, de coisas que você passou, de situações que você viveu, e de, como posso dizer, sentimentos até que a gente não sabe lidar, que a gente sabe que tá lá, né, mas a gente não sabe lidar, a gente não sabe nem entender a origem que ele veio. Por quê? Porque muitas vezes o que a igreja, ela não soube explicar, ela falou que era do demônio, falou que era do diabo. Ó, isso aqui é do diabo. Eu não sei explicar, eu não sei dar explicação. E por isso há tantos crentes, eu vou colocar essa palavra aqui, frágeis dentro da igreja, porque eles não querem expor ou eles não querem tocar em pontos necessários para entender o porquê que eles estão presos ali, né? A nossa mente, desde criança, ela é formada para a gente ter conceitos sobre nós, significados sobre nós, sobre o outro e sobre a vida em sociedade. E aí o que acontece? Quando esses significados acontecem, traumas, algumas coisas que não foram muito bem esclarecidas ali nessa infância ou que causou muita dor, vai se criar essa muralha, que é o que esse livro aqui diz. Tem outros nomes, bloqueios, traumas, enfim, vai criar esse muro. Por quê? Porque o teu cérebro ele vai falar: isso aqui foi muito ruim, eu não quero que você acesse. Isso aqui foi muito ruim, eu não quero que você lembre dessa memória. Só que isso aí, escondido ou lá preso, vai gerar muito mais problemas para você no seu presente, no seu trabalho, na sua família, do que você imagina. Às vezes você lida com um filho de uma forma e não entende por que você lida ali, mas porque você tem que olhar na sua criação, com seus pais lá atrás, e entender o que te feriu lá e o que você está repetindo. Porque muita gente fala sobre, né, às vezes algumas vertentes, algumas igrejas falam de maldição hereditária. Eu não acredito, quando a gente está em Cristo Jesus, sobre maldição hereditária. Eu acredito em comportamento maldito repetido. O que é isso? É um comportamento que nossos pais às vezes tiveram dos nossos avós, eles reproduziram e reproduziram em nós, e nós vamos reproduzir nos nossos filhos, e assim vai constantemente. Por quê? Porque foram criadas ali essas muralhas, como esse livro fala, e depois não há a ruptura. Porque você não quer chegar lá, você, né, eu falo por mim mesmo, é dolorido chegar lá, é constrangedor chegar lá, é difícil chegar lá, nesse ponto. E a partir daí, fica por isso mesmo, fica escondido aqui, assim como esse homem, né, dessa passagem, onde Jesus vem e fala: vem pro meio. Não, eu tô aqui escondido, aqui ó, minha mão escondida, ninguém está me vendo, eu estou aqui quietinho, e tá tudo bem, tá tudo ok. Tá tudo certo, eu tô aqui no templo, tô ouvindo a palavra, então a mesma coisa, eu tô na igreja, eu tô minha vida tudo ok, tudo beleza, mas de fato, o que houve transformação em você? Existem muitos, assim como eu fui muito tempo e estou nesse processo de transformação. A gente se apega à religião, e a gente se apega aos dogmas religiosos, e a gente se apega a essa rotina que não muda nada. Porque você vai aprender sobre Deus, fazer as coisas para Deus e não fazer com Deus. E não deixar que esse Deus te dê novos significados, te dê nova vida, te dê nova perspectiva. E que você de fato tenha uma vida transformada por Jesus. Que é o que a gente tem que começar a viver. Porque se as pessoas começam a ir atrás de dinheiro ou a ir atrás de outras coisas,
dentro, né, do evangelho, você fala assim, nossa, mas por que as pessoas se desviaram do verdadeiro evangelho? Ou por que as pessoas se desviaram disso? É porque a igreja muitas vezes esqueceu de falar, ei, vem cá, vamos tratar o que tá aqui. Não, só quiseram as mãos das pessoas, o bolso das pessoas, o dinheiro das pessoas. Mas não quiseram de fato o coração delas e falar assim, vamos tratar isso aqui para que você seja um canal de cura na vida de outros, ou que você resolva essas suas questões e transforme o seu lar, sua casa, em primeiro lugar, para depois você começar a transbordar na vida de outros. A gente só transborda daquilo que a gente está cheio. E aí a pergunta é, do que nós estamos cheios? Estamos cheios do quê? De mentiras? Camufladas? Escondidas? E aí a gente quer continuar a seguir, né, a nossa jornada, falando que tá tudo bem. Aí, né, aquela história. Tá tudo bem? Ah, tá tudo bem, tá tudo certo. Então, assim, o desafio pra nós é, a gente precisa, de fato, confessarmos uns aos outros. Achar pessoas maduras, pessoas amigas, pessoas que a gente sabe que nos ama. Não é sair falando com qualquer um, mas saber pessoas que realmente nos amam. E que vai falar, olha, pode se abrir comigo, pode falar comigo, qual que é o problema? E, gente, olha, eu já passei por várias experiências assim, de você contar algo que tá aqui entalado na sua garganta. E, tipo assim, você sentir um alívio depois imenso. E a igreja teria que ser essa arca. Essa arca, ela tem que ser essa arca, ela tem que ser o lugar mais seguro da terra. Mas, infelizmente, ela tem olhado para outras coisas. E não sendo o lugar de cura, o lugar de bênçãos, o lugar onde vai mostrar o Cristo ressurreto, não o Cristo crucificado. O Cristo ressurreto, o leão da tribo de Judá, aquele que virá montado num cavalo branco e virá buscar a sua noiva, sabe? E é esse Jesus ressuscitado e que muda a vida de todos nós. Então é isso. Essa passagem, essa mensagem que eu quero deixar desse quarto capítulo. E que Deus abençoe todos nós. Beijo.